Oi, Jackson. Tá. Jackson Venderhosk, né? Eu mesmo. Juba, mais conhecido como Juba em Lumiar. Isso. Então, fala aí do seu testemunho, começando aí pela tua infância, como é que foi? A minha infância ela foi um pouco diferente da de todo mundo, né? Da normalidade, né? E meus pais se separaram muito novo, então cada um foi meio que para um lado, fui criado por meus avós, eu e minha irmã. E tudo isso já faz parte, né, do que a gente vai contar aí pra frente aí, né? Porque eu não tive carinho de pai nem mãe, né? E tudo eu acredito que isso influencia no que eu vivi, no que vocês vão ficar sabendo aí no decorrer do vídeo aí da minha história, né? E isso pode parecer bobeira, mas ela faz uma diferença, né? Leva um bocado para rebeldia, para as drogas, né? Para várias coisas, né? Mas enfim, minha infância foi assim, muito trabalho, né? Por meus avós serem da roça, né? Um sistema mais bruto. Então a gente desde novo já aprendia já a ter trabalho, ter tarefa, né? Compromisso, a ter responsabilidade. Então minha infância foi uma infância mais assim de trabalho. Deixei de estudar cedo, fiz até terceira série só para poder trabalhar, ajudar meus avós, meus tios. E enfim, não tive muita infância, não tive muita brincadeira assim com amiguinhos, né? Como todos têm, né? Foi uma infância um pouco diferente. Mas você se sentia assim mal por isso, enquanto criança ali na época? Não, porque vamos dizer que, glória a Deus, eu tenho um tio que se chama Simonides, que ele foi meio que uma presença de pai para mim. Ele que me ensinou a dirigir, ele estava sempre comigo, carregando para lá e para cá, né? Então ele, vamos dizer que ele fez um pouco um papel de pai para mim, né? Foi uma presença masculina que eu tive ali que eu agradeço muito, né? Então eu não senti tanta falta assim. E tinha um carinho da sua avó também, Sim, né? Que era muito apegada com sim, você, né? Minha avó, nossa, uma pessoa incrível, incrível. E aí você falou pra mim que você começou a dirigir cedo caminhão, que a sua família tinha um caminhão, né? Sim, Transportava água mineral, sim, não é isso? No começo a gente começou transportando legumes, né? Aí com quantos anos que você começou a dirigir? Com 13 anos para 14 eu já estava dominando o caminhão nas estradas já, para lá e para cá. Olha. Um menininho, novinho, uma gurizinho. Surreal. Mal alcançava os pés lá nos pedal do caminhão, mas já tocava o trem para a estrada fora já, igual gente grande. Doideira. Era desde novo com muita responsabilidade. Eu fui responsável muito cedo, amadureci muito cedo. A responsabilidade, né, o trabalho, né, isso faz com que a gente amadurece mais rápido. Porque você não só dirigia, né? Você ficava encarregado de anotar... nota de caminhão, isso, encontrar o lugar, amarrar carga, entendeu? Era responsabilidade de gente grande já, né? Com certeza. Então isso me amadureceu muito. E aí, e você teve essa infância, assim, trabalhando muito e tal. E como que foi o seu primeiro contato, assim, com, digamos, o álcool, né? Que é uma droga. Sim, o álcool também é uma droga. Uma droga lícita, mas é uma droga. O primeiro contato foi com o álcool. Isso eu acredito que eu tinha uns 10, 11 anos, com meu avô ter armazém, então, até por meus tios também, ser também de um sistema mais antigo, eles achavam bonito o menino já beber uma bebida alcoólica, né? Para mostrar aquilo ali, seria uma espécie de valentia, sei lá, de macheza, né? Uma coisa assim. Mas eu nunca fui por ele, eu fui por mim mesmo. Eu ia lá no armazém do meu avô e já começava a dar as bicadinhas, aquelas bebidinhas docinhas, batida de limão, batida de amendoim, xarope de anis, essas coisinhas assim. Jesus. E dali eu fui começando, ali começou meu passo no alcoolismo, entendeu? Isso com 10 para 11 anos, porque o alcoolismo ele é assim, ele vai progredindo devagarzinho, devagarzinho. Aí já com 13 anos eu já tomava porra já de estar caído no chão, já de Misericórdia. Tipo, toda semana? Não era todo dia, isso já no começo não era com frequência, era só mais final de semana. Final de semana. Juntava lá com a patotinha, falar igual meu avô falava, né? A corriolinha, a patotinha.
ali a gente se entortava. Era beber mesmo até cair. Não era beber socialmente, não. Era beber para ficar doido, até cair. Isso novo, uma criança, 13 anos. E aí depois você também começou na adolescência assim, a andar, curtir bike, né? Sim, eu sempre gostei de duas rodas. Embora meio louco assim, mas eu fui muito bom na bicicleta. Na época em Lumiar aí, vamos dizer que era um dos melhores, até de Friburgo, assim, andava entre os melhores. Verdade. E fui muito idolatrado por isso, né? Porque o povo gostava de ver, né? É um esporte que eu sempre amei e amo até hoje. E nessa época das bikes aí, você já estava com 15, 16 anos, mais ou menos assim? Na bike eu comecei mais ou menos com 14 para 15, levei até mais ou menos 17, 18 andando de bike. E aí nessa fase da bike, você ainda estava só na bebida ou já tinha começado a experimentar outras coisas? Não, aí já tinha partido para maconha, já cocaína, já éter, tine. Já nessa fase? Já estava nisso tudo. Meu Deus. Mas só que eu era um menino novo, então aguentava ainda, tinha lenha para queimar, né? Tinha saúde, vamos dizer assim. Mas já nessa fase, com éter, tudo? Cola, tiner, benzina. Mas tipo, os seus colegas, assim, daqui de Lumiar, eles também já faziam isso? Já, ou você que desbravou sozinho essas experiências? Eu vamos dizer assim que eu nunca tive medo de nada das drogas, né? Eu costumo até falar, perdão a palavra, que se falasse que o cocô desse onda, eu comia. Eu não tinha medo de nada. Falasse que desse onda, era comigo mesmo. Eu não tinha medo. Então eu experimentava mesmo. Era curioso. Então fui experimentando. E o trem só foi progredindo. Aí nisso, na época que eu te conheci, você devia ter uns 22 anos, mais ou menos, né? Eu nem lembro. Acho que era mais ou menos por aí. Acho que era. Que eu achava assim que você era já bem... Você já estava numa fase... Eu acredito que era 22, sim, porque eu fui dar um basta na minha vida, eu tinha 26, né? Isso, demorou bem. Desde quando eu te conheci até quando isso aconteceu, demorou bem. Eu já achava você assim, muito triste. Eu senti o seu olhar muito triste. E você só vivia realmente pra droga mesmo. Só. Porque antes, pelo menos, você tá falando dessa fase aí da bike, você pelo menos curtia, né, essas coisas. Mas na época que eu te conheci, você já... Não, aí por fim, chegou acho que de 19 para 20, não sei. Aí eu me desembestei mesmo. E o rock and roll, né, sempre? Sim, o rock and roll eu conheci novo. Conheci acho que com 12 anos. Desde novo... E não é rock and roll, a gente fala rock and roll, modo de falar, mas é aquele metal mesmo, metal, satânico. Isso. Aquele mais bem... Eu sempre gostei mesmo. Quais as bandas que você ouvia? Eu comecei no caso como... A maioria começa, né? Tipo Nirvana, Iron Maiden, Metallica, essas coisas assim. Black Sabbath, mas aquilo nunca foi pra mim o suficiente. Eu gostava de peso mesmo. Até que um dia eu, numa fita de motocross, era fita VHS ainda, antigo, botava no videocassete. Aí tinha um som de fundo, né? Aí eu ouvi Sepultura, nem sabia que era Sepultura. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. Qual, o primeiro? Refuse Resist, do Arise. A música era Refuse Resist, do Arise. Cara, eu fiquei... Marcou, né? Caramba, cara, eu botava aquilo no Walkmanzinho da pilha, botava na bicicletinha, ó. Aí a partir daquele ali só peso. Cannibal Corpse, Punk Stank. Aquelas bandas de black metal? Brujeria, só essas coisas aí. Mayhem, sei lá. Mayhem, do black metal lá no norueguês, essas bandas. E eu gostava era desse trem mesmo, pesado, peso mesmo. E o rock and roll também, vou te dizer que também me influenciou em muita coisa. Muita coisa ele me influenciou. Você falou sobre o brujeria, né? Sim. Mas isso aí a gente fala mais pra frente, quando chegar na parte... Sim. Brujeria... Dayside, você ouvia muito? Dayside, Crisium. São bandas que me influenciaram para um lado mais obscuro aí. Então, e aí... depois a gente pode falar sobre isso também. Aí você, como eu estava falando, quando eu te conheci, você estava já numa fase que você não curtia nada.
Era só aquele tristeza no olhar e só droga, droga, droga. Sim, no entanto, A partir de quando que foi? Que você até abandonou, não tinha nem prazer em andar de bike, não fazia nada. Não, por fim Então, a partir de... Eu acho que foi de uns 19 para 20 anos, por aí afora. E aconteceu alguma coisa, assim, a sua vida como tava? Ou foi por mesmo pura doideira? Ou foi por você estar triste? Sei lá, é uma coisa que foi acontecendo, né? O que eu falei no começo do vídeo. Tudo começou lá, né? Pelo abandono dos meus pais, a separação, né? Isso tudo influenciou, né? E você tinha me falado que você não tinha tanta disciplina, assim, com relação a seus avós ficarem falando, não bebe, não chega tarde. Não, você era bem livre. Isso, exatamente. Eles me deixavam muito livre. Que eu me lembro, assim, eles falaram poucas vezes, assim. Não faz isso, não vai por esse caminho, coisa e tal, mas não, eu fui totalmente livre mesmo. Entendeu? Até mesmo, acho que por ser muito responsável também. Mas aí você se emburacou mesmo, se aprofundou, vamos dizer assim, na questão das drogas, não foi nem assim para abafar alguma tristeza, não. Foi porque você quis doideira mesmo. Eu acredito. Você pensava assim, eu quero tirar uma tristeza, que muita gente... Não. Mas muita gente vai, quero me endoidar mesmo. Não me passava isso pela cabeça, não. Me passava era só ficar louco mesmo. Ficar louco. Se entorpecer. Se entorpecer mesmo. Pela doideira mesmo, a diversão. Uma depressão, uma falta uma ausência de pai, mãe, nada. Talvez podia até ser, mas eu não sabia. Mas o meu intuito mesmo era ficar louco. Ficar louco, né? Louco. Era mesmo meio que aquele lema, sexo, drogas e rock and roll. Isso. Entendeu? Mas aí chegou um ponto, que é esse ponto que eu te falei, que quando eu te conheci. Então, como que você chegou nesse ponto? Que você não tinha mais prazer de mais nada? Isso aí, como eu falei, a coisa foi acontecendo assim devagarzinho, né? Foi progredindo devagarzinho, até o ponto de você se tornar um dependente, que é totalmente dependente mesmo, né? Você já não virou, aquilo já não virou mais curtição. Sim. Entendeu? Virou uma escravidão. Eu era totalmente dependente do álcool, de drogas, entendeu? Era uma situação que eu acordava de manhã cedo, assim, tremendo, para beber a primeira cachaça do dia, tinha que ser assim. Eu me lembro. Vomitando, eu presenciei isso. Vomitando verde, amarelo, eu já estava nesse estado já. Entendeu? Já totalmente dependente. Então, conclusão, da diversão passou para a escravidão. Passou para a escravidão. Exatamente. Isso é muito importante falar. Isso é uma coisa que vai acontecendo assim, você pensa que não vai acontecer, mas quanto menos você espera, você se toca assim, caramba, eu tô escravo, eu já não consigo mais parar. Eu pensava assim, eu não consigo mais parar, entendeu? Tô totalmente escravo, né? Não tem escolha, eu não tinha escolha. Que era esse motivo da tristeza que eu via no teu olhar? Será que era isso? Porque você já sentia assim que você... tem que parar, mas não consigo, tô escravo. Podia ser, né? Era uma coisa que às vezes acontecia dentro de mim também, uma coisa que eu não sei explicar também, né? Mas as drogas, o álcool, ela vai assim, entendeu? Ela vai te... Aí, em vez de dar diversão, já não tinha mais diversão. Não, já era mais uma dependência mesmo. Tipo, você usava, de repente já nem... Tipo, só ficava um pouco, sei lá, relax ou alegrinho ali por uns minutos e depois... Acabou se tornando uma coisa tão normal que era o meu eu era drogado, era bêbado. Entendeu? Era, eu me lembro, era. Não era aquele momento que você estava sóbrio e de repente estava bêbado, eu já vivia bêbado, era o meu normal. Eu me lembro. Meu normal. Exatamente. Então tem a questão dessa escravidão que você está falando, que você estava falando, e aí junto a isso, escravidão das drogas, né? Junto a isso, as bandas satânicas. Não que a gente esteja colocando a culpa nas bandas satânicas, mas era um fundo, né? Era uma influência. Então fala aí sobre isso. É um assunto que é um pouco delicado, né? Eu não vou levar isso muito a fundo, não, a não ser que você queira que eu leve. Quero. Quer? Então vamos falar, então, abertamente. É importante. Sobre a influência maligna das bandas, entendeu?
pode parecer bobeira, mas o que você está ouvindo ali, você acaba recebendo no seu coração. Entendeu? Você pegar uma banda tipo Brujeria, que só fala de bruxaria, magia negra, pacto, desmembramento de não sei o que lá, sacrifícios. Você está recebendo aquilo ali. E você prestava atenção nas letras? Não muito. Na época não tinha essa tecnologia toda da gente pegar e a tradução das letras. Mas você sentia que era isso? Sim. Ouvia falando ali do demônio ali e já gostava. Se a capa do CD tinha uma imagem meio brutal lá com um demônio, coisa e tal, já era o que eu queria. Entendeu? Então bandas como Brujeria, Vulcano, nossa, extremamente satânico, Crisium, Mayhem, e uma pá de banda aí, entendeu? Que só fala mesmo coisa macabra, entendeu? Que foi despertando a curiosidade. Foi despertando o interesse. Ou você tinha alguma outra fonte para saber sobre esses assuntos? Não, foi através das bandas. Através das bandas. Sem querer, querendo, a coisa foi acontecendo, a curiosidade, né? E cada vez mais buscando essas bandas assim tenebrosas que falavam lá do diabo, que adoravam o diabo, que era contra a palavra de Deus, que era contra o cristão, contra Deus. E isso para mim era maravilhoso, entendeu? Porque eu passei a ter aversão a Jesus Cristo, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, mas eu já odiava Jesus Cristo. Eu não conhecia, eu não tinha religião. Tinha como a maioria é batizado na católica, naquela coisa toda, mas não seguia nada. Não acreditava em Jesus, mas era um crer assim que estava distante. Acreditava em Jesus, mas também acreditava no diabo, mas o diabo que era o meu mestre. Entendeu? Era Você achava ele poderoso? Exatamente. Aí esse aqui é o ponto que eu vou chegar, através dessas bandas todas e galera, né, que eu me envolvi também, galera do metal, coisa e tal, que veio parar na minha mão o livro São Cipriano, que é um livro de magia negra. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Já ouvi falar. Aí, você buscou esse livro ou alguém apareceu com esse livro? Não, né, no meio dessas rodinhas do metal lá, que a gente se envolvia para beber, coisa e tal, alguém apareceu com esse livro. E o mais corajoso, que era sempre eu não tinha medo de nada. E lá tinha vários pactos a ser feito. Entendeu? Um livro enorme, na capa preta, coisa e tal, que tinha vários pactos lá. Aí eu inventei de fazer um. Esse pacto, se eu não me lembro, ele era para se teletransportar e ler a mente das pessoas. Olha a ilusão, né? O que o diabo faz com a gente, né? E peguei esse livro e... E por que você se interessou justamente por esse? Não, isso eu não sei, isso eu já nem lembro também. Porque você falou que tinha vários. Tinha vários. E para vários objetivos. Sim, tinha vários. Aí você se interessou por esse? Eu não sei. Sei lá, era coisa que... Sei lá, bêbado, né? Às vezes eu cismei e vou fazer esse. E também por coisas que pediam muito oferendas, né? Esse eram as coisas mais simples. Mais simples você conseguia? Conseguir. Ah, tá. Aí dali você pretendia até de repente se aprofundar mais depois. Com certeza. Seria só para o começo, seria isso. Mas Deus já estava agindo naquele momento. Com certeza. Aí fui fazer esse maldito pacto, né? Tinha até um parceiro meu que ia fazer comigo, mas ele desistiu. Aí foi eu sozinho. Esse pacto pedia... não lembro direito, já faz muito tempo. Mas era várias velas preta, vermelha, não sei lá mais o que, vela vermelha para não sei lá o que lá, e vela preta para não sei lá mais o que, e um gato preto e um morcego. Gato preto foi fácil, eu amo gato. É uma coisa, gente, foi passado. Você já gostava de gato na época? Sim, hoje em dia eu sei que você ama os bichinhos. Sim. Aí fui eu pro cemitério com essas oferendas todas, que dizia que era para ser no cemitério à meia-noite, sexta-feira 13 de agosto. E fui para lá. Acendi aquelas velaiadas todas lá e sacrifiquei o gato, o morcego. Dizia que era para beber o sangue dele exatamente à meia-noite, misturado com cachaça, e acender aquelas velas todas lá e não sei lá mais o que. Enfim, fiz essa desgraça. Gente, isso é passado. Sim. Isso foi passado. Glória a Deus. Eu só tô falando isso para vocês verem o que o diabo é capaz de fazer na vida do ser humano
quando você vai se entregando a ele. Por isso que eu falei para você Entendeu? falar tudo. Não brinca com o diabo, porque ele não brinca não, Não. entendeu? Ele te pede coisas que você nem imagina, entendeu? Então, glória a Deus que só foi esse pacto. Porque minha vida já não valia nada. Minha vida não valia nada. Depois disso, acabou tudo em nada. Na hora você sentiu o quê? Na hora eu senti uma espécie de poder. Ilusão, né? Que poderoso é Jesus. Mas você sentiu um poder. Sim, senti ali, tão satânico, né? Coisa e tal. Na hora. E depois, nos dias? Depois, Logo no dia seguinte, foi tipo uma assim. tristeza. Logo no dia seguinte? Não teve mais fim aquela tristeza. Só me afogando mais e mais e mais no álcool e nas drogas, cada vez mais buscando drogas para se entorpecer, pico na veia, de tanto pico na veia que apodrecia a veia aqui, estava apodrecendo, procurava veia aqui, procurava veia aqui. Misericórdia. E cada vez mais se afundando, e vou ser sincero, eu virei marionete de Satanás. Porque tudo que ele pedia eu fazia, eu virei o maior comedor de macumba. Mas como que ele pedia? Peraí. Eu ouvia perfeitamente. A partir desse momento que você fez o pacto, sim, você começou a ouvir? Eu ouvia. Como eu estou aqui sentado aqui com você agora, falando aqui, eu ouvia no meu ouvido assim, ó, vai no lugar tal que tem uma macumba lá para você comer. E eu podia estar bêbado, morto, caindo, não aguentando estar em pé. Naquele momento eu levantava bom, ia até aquela macumba e comia. E tinha mesmo lá no lugar? Tinha. O diabo, ele é... Vou falar a palavra mesmo, ele é ruim, ele é macabro. É. Entendeu? Ele fazia dentro do cemitério, tem muitas pessoas, não sabem, né? Às vezes não sabem, mas eu morei dentro do cemitério 1 ano e meio. Depois desse pacto, o diabo me fez morar dentro do cemitério 1 ano e meio. Ele falou também? Você ouviu a voz dele falando? Isso aconteceu por acontecer. Mas você sentiu que foi induzido a isso? Com certeza, porque ele me levava para dentro do cemitério para comer macumba. Aí você já ficou por lá? Eles fazem muito despacho dentro do cemitério com cabeça de bode, com coroa de flor, isso e aquilo, coisa e tal. E várias das vezes o astuto lá, o diabo, ele fazia eu comer aquelas cabeças de bode podre, cheio de bicho assim. E eu comia aquilo, não parava no estômago, eu botava para fora e falava, não, tem que ficar. Você não quer me seguir? Você não quer chegar ao grau tal? Você não quer se tornar aí não sei o que lá? Ele gosta de zombar da gente, sim, cara. E eu comia aquilo. É zombaria pura. Macumba, eu comia aquelas farofas, tudo, galinha já podre. E as bebidas também, charuto, claro, né? Bebida, tudo, comia tudo. Comia tudo. Aí fala sobre a questão de você morar no cemitério. O cemitério eu fui morar assim, uma coisa que foi acontecendo. Como eu falei, o diabo me levava para dentro do cemitério para comer as macumbas que estavam lá, nos despachos. Então acaba que eu ia para lá e acaba que nesses despachos tinha cachaça, coisa e tal. Então tudo que eu queria estava ali, né? Ficava por ali mesmo? Que eu ficava por ali mesmo. Ficava por ali mesmo e fui morando ali. Que eu cheguei a morar na rua quase 4 anos. Eu virei mendigo, né? Cheguei ao ponto de virar mendigo. Sim, Presenciei isso. Depois desse pacto aí, o diabo também me fez morar na rua. Eu abandonei minha casa com meus avós lá, que tinha meu quartinho direitinho. Você abandonou porque você não queria trazer transtorno para tua avó? Exatamente, porque uma coisa que eu sempre tive foi um pouco de consciência, mesmo no meio da loucura. E eu tocava muito nessa palavra. Eu não me achava mais digno de viver dentro daquela casa, pelo tipo de ser humano que eu me tornei. Eu cheguei até a falar para minha avó, falei, vó, não, eu não sou mais digno de viver dentro dessa casa. Eu me tornei um alcoólatra, um mendigo, então eu tô indo morar na rua. E fui mesmo, morei acho que quase 4 anos na rua. Eu vi. Sim, aí você fez o pacto, morou esse tempo lá no cemitério, e aí as coisas só foram piorando. Só piorando. Aquela tristeza, aquele vazio. Sim, sim. Fala, então, da época da rua. Então, como eu estava dizendo, né, eu morei quase 4 anos na rua, por opção. Me tornei mendigo mesmo, eu não tomava banho, não comia direito, tudo por decadência das drogas, né? A droga foi me levando a isso, né? Depois desse pacto que eu fiz lá também, a vida desandou muito, só foi para baixo, nada foi para frente mais. Minha vida só foi se desgraçando. E aquele poder?
Que Não poder sentiu nada, mais. ilusão, ilusão, o poderoso é Jesus. Não teve mais nenhuma sensação Nadinha. daquela, só de derrota. Só virei marionete, ele brincou e caçoou comigo, o inimigo. Totalmente brincou e caçoou comigo mesmo. É o que ele faz, né? Entendeu? Mas aí, por fim, eu já caminhava com a morte. Eu achava que tinha lenha para queimar ainda, né? Que tinha saúde ainda para poder beber e farrear e muita droga e viver aquela vida, mas não tinha não, eu já estava caminhando já com a morte. E muitas das pessoas chegavam para mim, falavam de Jesus, coisa e tal, eu não dava nem ouvido. Eu tinha aversão a Jesus Cristo, vou ser sincero, minha vontade era tacar fogo nas igrejas, tudo. Bem Através meio. do Mayhem, meu Deus do Bem céu. meio. Sim, passava em frente às igrejas, falava Jesus é não sei o que lá, isso é tudo uma farsa. Misericórdia, né? Hoje eu sou completamente apaixonado por ele. Glória a Deus. E até que um dia tem um primo meu que se chama Valdeci. Ele não gosta que eu falo isso, mas ele foi o instrumento. Ele foi ali um dos pontapés ali que me alavancou. Ele passou várias vezes por mim, falava já, ele me chama de Jackson até hoje, né? Meu apelido é Juba, mas ele me chama pelo nome. Jackson, vamos lá, Jesus pode mudar a sua vida, coisa e tal. Eu falei, não, Valdeci, eu não vou não, cara, já entreguei minha alma pro diabo, entendeu? Não tem mais solução pra minha vida, não, eu vou Não morrer. sabia que tu falava isso pra ele, não. Falava, pode perguntar nele. Aí ele sempre insistindo, ia lá num cantinho onde eu dormia lá, porque eu dormia em qualquer lugar, entendeu? Dormia na rua. Aí ele sempre ia lá com a esposa dele, falava comigo, e eu não dava ouvido, às vezes ficava até zangado com ele, porque às vezes ele me topava já bêbado já. Não é que eu ficava zangado assim que eu nunca fui de tratar ninguém mal. Não, eu isso sempre sou fui testemunho. sempre fui muito educado nas minhas loucuras. Dócil, meigo, eu via muita meiguice em você. Nunca tomei um tapa, nunca dei um tapa, nunca levei um soco, nada disso. Verdade. Sempre fui muito paz e amor. Mas enfim, ele foi insistente e glória a Deus por isso. Até que um dia eu lembro direitinho, eu estava sentado na beirada da praça ali, ele estava indo para a Igreja Batista, que era o culto da manhã, no domingo. Ele falou, e aí Jackson, vamos? Escola bíblica. Isso, exatamente. Vamos hoje? Aí me deu um estalar de dedo assim, eu fui. Ele nem estava esperando, ele estava esperando já um não de novo, né? E eu fui. Do jeito que você estava? Totalmente um ser humano podre, eu estava apodrecendo em vida. Eu andava com essas roupas, com essas botas aqui, do mesmo jeito que eu estava assim hoje eu andava. Os pés dentro dessa bota estavam apodrecendo, então eu não tomava mais banho. Era mesmo. A carne estava virando em ferida, que era tanta droga, tanto álcool, que estava brotando ferida no corpo. Fedendo, catingando, e fui eu para aquela igreja Batista. Tradicional. Pastor Márcio, tradicional. Um trapo de ser humano. E uma coisa que eu vou falar, fui de coração. Cheguei naquela igreja, fui bem recebido. E isso eu falo para qualquer pastor que estiver ouvindo aí, vendo esse vídeo aí. Quando chegar um ser humano no estado que eu estou falando que eu era, abraça ele. Porque se eu não fosse abraçado, fosse rejeitado aquele dia, talvez eu não estaria aqui falando para vocês, não. Com certeza. Eu ia ter mais aversão a Jesus Cristo ainda. Com certeza. Então eu fui muito abraçado por aquela igreja, não vou citar o nome das pessoas que são muitas, mas eu me senti amado, me senti abraçado por Jesus dentro daquela igreja aquele dia. E a partir daquele momento ali, naquela entrega minha ali, daquele jeito mesmo diferente, a minha vida começou a mudar. No estalar de dedo assim, eu parei com as drogas todas. Mas quando você saiu da igreja, você já saiu pensando, agora é dessa forma que eu vou seguir minha vida? Eu, para ser sincero... Assim, com a intenção de voltar, ou, ai, que saco, não, né? Você já gostou? Já gostei, eu senti uma paz ali, eu senti um aconchego ali. Sim. Entendeu? Não pelas pessoas e também algo espiritual que eu não conhecia. O diabo, ele não te abraça, ele não te faz nada para te agradar, não. Ele só quer te apedrejar, ele quer que tu vá mesmo se lascar, né? Sim. Porque Jesus é completamente diferente, é amor, né?
E não, eu comecei a frequentar ali e a partir daquele momento tudo foi mudando, mudando. Não precisou nem seu primo te chamar mais, você já Não, ia já ia por por conta, conta própria. própria. Não parei de vez, as drogas eu parei. Mas eu estava muito dependente, estava escravizado mesmo, né? Era pelo álcool, entendeu? Pelo álcool. Você parou as drogas logo? Parei com tudo. Isso aí eu não tinha Parei ouvido com você falar. tudo. É? Parei com tudinho. Desde sair da igreja já não fumei mais maconha, não cheirei mais pó, Uau! nada disso. Caraca. E fiquei na cachaça, porque a cachaça é aquilo que eu falei um pouco antes agora. É você acordar de manhã cedo, você não ter escolha. Aquela coisa assim que só melhora se você beber. Quem é alcoólatra sabe, entendeu? Quem viveu isso sabe que resolve. Você beber, melhora. Entendeu? Então de 5 litros, eu cheguei ao ponto de estar bebendo 5 litros de cachaça por dia. Meu Deus. Eu diminuí, estava bebendo 1,5 litro, 2 litros. E foi assim, Meu Jesus. diminuindo. Mas aí eu vou chegar ao ponto agora do processo da libertação, entendeu? De ser liberto mesmo. Isso eu fiquei ainda nesse vai e vem na igreja e cachaça, eu fiquei acho que uns 2 meses. E ainda morando na rua? Sim, morando na rua. Mas eu queria ser liberto total. Eu não queria aquele negocinho de só diminuir. Mas o Lumiar não estava conseguindo. Aí eu queria ser liberto total, queria uma nova vida. Foi aí que eu procurei ajuda com a minha irmã e com a minha mãe, que moram em Friburgo, né? Minha mãe mora num bairro chamado Nova Suíça, que eu lembro direitinho, minha mãe veio numa sexta-feira para me buscar. Aí eu falei, não mãe, eu ainda vou ficar esse final de semana aqui, eu vou beber tudo que tem para beber. Ai, Segunda-feira eu vou estar te esperando lá na rodoviária em Friburgo. E eu tava mesmo. Segunda-feira de tardinha, tava eu lá. Aí fui lá pra casa dela. E lá eu consegui parar de vez. E as tremedeiras? Ainda davam? Dava muita coisa. Não, eu lembro que eu ainda levei um tantinho de cachaça numa garrafinha. Aquilo eu fui meio que administrando isso, só para controlar a pra tremedeira. consertar a tremedeira, né? Pra curar um bocadinho. Aí acabou aquela, não bebi mais, mas só que aí depois de uma semana sem drogas, sem álcool, sem nada, mas eu tava muito mal de saúde. Eu não parecia, mas eu tava. Entendeu? Eu tava magro, igual uma caveira, com a barriga redonda, os olhos amarelos, pronto para estourar uma cirrose hepática. Isso é princípio de cirrose hepática. Entendeu? Então nada parava no meu estômago, nada. Tudo que eu comia, suco, minha mãe fazia suco lá de beterraba, coisa forte, para ver se eu me alimentava, eu botava tudo para fora, nada ficava no estômago. Então, eu tava falando, depois de uma semana sem beber, juntou a desnutrição, desidratação, falta de droga, falta de álcool, eu comecei a ver coisa que não existia. São os delírios que eles falam, né? Da abstinência, né? Começava a olhar as coisas assim, jacaré voando, dinossauro, coisa que não existia. Pensava que estava num lugar, estava em outro. Doideira, né? Falta da droga, né? Do álcool, né? O corpo estava tão acostumado com aquilo, né? E o corpo sentiu falta. E dando trabalho para minha irmã, para minha mãe, que não sabia nem quem era eu às vezes. Isso sobe, depois de ter uma semana parado de beber. Esquecia de quem você era. Exatamente. Pegava a mochila, saía desordenado assim, pelas ruas fora lá, achava que estava em Lumiar, não estava. Eu me lembro na época, sua mãe falou. Foi uma loucura. Aí... Depois de uma semana... Isso, aí pra não alongar muito, vou chegar ao ponto que eu, lá na casa da minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero voltar pra Lumiar. Eu vou voltar a beber, eu vou voltar pra minha vida. Você me dá o dinheiro da passagem que eu vou voltar embora. E ela me deu o dinheiro. Mas nesse exato momento, diz ela, acho que ela se converteu através da minha conversão. Ela nem evangélica era na época. Mas diz ela que botou o joelho no chão e falou, Jesus, não deixe que meu filho chegue em Lumiar. Não deixe, que senão vai ser o fim dele, ele vai estar cavando a cova dele. E realmente ia ser isso. Ele ia estar cavando minha sepultura. E ela me deu dinheiro, coisa e tal, eu entrei no ônibus, Nova Suíça, para a rodoviária urbana. Lá eu desci na rodoviária,
Tava minha irmã e meu cunhado comigo. E eu fiquei ali, acho que uns 5 minutos, esperando o ônibus. E começou a me dar uma coisa assim, que começou a me puxar a cabeça pro lado, assim. Tava tendo uma convulsão alcoólica. A língua começou a entrar para dentro e eu achei que ali ia ser meu fim. Eu comecei a ver a morte. Eu falava com a minha irmã, Graça, eu acho que eu vou morrer, acho que é meu fim. Eu não estava vendo tudo preto, não, estava vendo tudo branco. As vistas estavam começando a ficar brancas. Aí eu ia lá no bebedouro, molhava o rosto, assim, melhorava, nada. Aí eu lembro, falei, Graça, é melhor eu sair lá para fora, e sair para fora na rodoviária. Mal saí assim, já caí assim no meio-fio, assim, batendo com a cabeça assim, tendo aquela convulsão, a língua já tapando a garganta. Enrolando, já né? estava enrolada a língua, já perdendo a respiração. Mas isso tudo eu acredito que Deus açoita aquele que Ele ama. Ele viu que eu estava voltando para ser meu filho. Ele falou, não, meu filho, eu te amo demais da conta. Você não vai fazer isso não. Então eu vou te dar esse açoite, você vai passar por isso, vai ver a morte aí na sua frente, mas você não vai chegar a iluminar não. Com certeza. Eu acredito que isso foi um propósito, foi a mão de Deus ali. Sim. Pode parecer loucura para muitos aí, mas Deus faz isso? Faz. Ele açoita os que amam. Como é que ele ia fazer você te deter ali? Exatamente, foi a estratégia que ele teve. E para você ver que foi Deus mesmo, que eu caí lá, batendo a cabeça no chão, já a língua já tapando já a garganta. Na hora passa uma enfermeira que era especialista naquilo ali, já tinha experiência no caso. Aí minha irmã explicou, ó, ele é alcoólatra, coisa e tal, e tá passando por isso. Ah, então tá. Ela conseguiu puxar minha língua para fora. Porque não é qualquer pessoa que consegue. Não, puxou minha língua para fora e coisa e tal. Eu voltei, mas aí completamente alucinado. Não sabia nem quem eu era, não sabia onde eu estava. Me levaram para o Raul Sertã. Raul Sertã, fiquei lá, mas dando muito trabalho, porque eu estava totalmente desorientado, sem saber quem era eu. Você ficava lá no Raul Sertã querendo ainda, se debatendo, querendo voltar? Não, isso já tinha passado, Não, mas digo assim, querendo sair, voltar para Lumiar. Isso, exatamente. Quero ir embora, não sei o quê. Tendo esses delírios o tempo todo. Aí foi o caso que eles chegaram à conclusão que tinha que mandar eu para uma clínica psiquiátrica, que era o Santa Lúcia, né? Aí me mandaram para Santa Lúcia. Aí parece que eu não consegui internação de madrugada, me trouxeram para o Raul Sertã novamente, mas eu vou ser sincero, uma coisa que eu vou falar aqui. Os enfermeiros lá dentro do Raul Sertã, médicos, coisa e tal, isso é a realidade. A pessoa bate lá dentro por causa de droga e álcool, eles não tratam a gente bem por taxar a gente como vagabundo, é um cachaceiro, infelizmente. Mas acho que a maioria dos hospitais. Isso é a realidade, né? Acho que a maioria. Mas enfim, aí voltei para Santa Lúcia, consegui internação lá. Eu lembro direitinho quando abriu a porta daquela clínica, né, que era 90% era crônico, maluco mesmo, deficiente mental. Mas tinha a ala dos dependentes químicos, que era pra gente se tratar. Mas a gente se misturava tudo lá, entendeu? Os loucos, ficava tudo junto. Sóbrio, tudo misturado. Eu ainda lembro. Pessoas com depressão também, sim, né? Totalmente louco. Pessoas que comiam cocô, entendeu? E eu vivi 6 meses lá dentro. Foi uma bênção aquela clínica. Mas eu lembro quando abriu aquele portão, eu falei pra minha mãe, é aí que eu vou ter que ficar? Ela falou, é aí que você vai ter que ficar, meu filho. Eu falei, então é aí que eu vou ficar. Isso eu já, nesse momento eu lembro, mas depois eu não lembro mais. Eu fiquei acho que uns 2 dias ainda no lugar chamado Intercorrência lá, só tomando soro e desintoxicando. Depois de 2 dias aí eu já sabia quem era eu, já sabia onde eu estava, né? Porque no entanto eu não sabia nem quem era eu direito. Nossa. Quando eu entrei dentro daquela clínica. Caramba. E lá dentro eu fiquei 6 meses. 6 meses porque eu quis. Então, em quanto tempo você se recuperou, de fato, que os médicos... Com 2 meses eles já queriam me dar alta. Nossa. 2 meses. Mas Meu só que Deus. Eu falava com eles, não, tudo bem, para vocês eu tô bom, mas quem sabe de mim sou eu, entendeu? Lá a gente tinha uma coisa que era chamada TR, terapia residencial. A gente podia sair um final de semana e passar em casa, e depois voltar para a clínica. Eu saí, eu sentia muita vontade de beber, eu passava em frente aos bares assim, eu ficava olhando as bebidas, era muita vontade de beber, eu resisti mesmo o diabo, não foi fácil não.
É uma luta, é uma batalha travada mesmo. Você tem que ser forte, não é para qualquer um não. Não adianta você ir julgar um alcoólatra, um usuário de droga, ele é um vagabundo que não sei o que lá, não consegue parar. Porque não quer, não para porque não quer. Vai viver na carne. Aqui quem tá falando é um cara que viveu isso na carne, entendeu? Foram 15 anos de muitas drogas, entendeu? Então eu tenho experiência no que eu tô falando, não é fácil não. Você tem que ser macho, tem que ser macho mesmo. E o álcool é a pior das drogas. Eu descobri isso por causa do meu pai, que morreu de alcoolismo, e o médico falou que o álcool é a pior, surpreendentemente. Exatamente. E é justamente a droga que é lícita. Concordo plenamente com ele. Foi o que me levou pro buraco. Ele falou que é que deixa mais, a única que deixa sequelas para sempre. Exatamente. Ela não tem classe social não. Se ela sou rico, pobre. O rico bebe uísque, mas ele é alcoólatra. Ele se emburaca no uísque. O pobre é na cachaça, mas Porque quando você sentia quando você vinha para cá e sentia necessidade, era mais do álcool. Do álcool. Não era totalmente da maconha ou da cocaína. Não, isso aí já tinha mesmo deletado da minha vida. Mas o álcool ainda fiquei um tempo ainda. Entrei em princípio de depressão dentro da clínica, se trancava dentro do quarto. Nossa. Acordava suado, tendo pesadelo com cachaça, sonhava muito com cachaça. Nossa. Sonhava direto com cachaça. Que estava bebendo. Sim, acordava todo molhado de suor. Nossa. Entendeu? Às vezes não queria ver ninguém, só queria ficar no quarto. Que loucura. Aí isso que eu tava falando, com 2 meses eles queriam me botar pra fora, né? Porque eles, no modo de vista deles, pela psicóloga que eu passava, né, lá dentro, a gente é muito bem tratado. Eu dou glória a Deus pela Clínica Santa Lúcia. Foi uma bênção pra mim. E eles achavam que eu tava bom, mas eu não tava. E também por eu não ter uma vida estruturada aqui fora ainda. Eu poderia sair, mas eu não tinha uma casa. Eu quando saía de licença de TR, eu ainda dormia na rua. E não tinha nada. Eu ia sair e ficar com a mente vazia. E eu pensava muito nisso. Eu falei, não, eu não posso sair assim. Se eu ficar com a mente vazia, o inimigo vai começar a papar no meu ouvido. Então, eu agradeço minha mãe também, que foi lá, conversou com meu avô e me deu lá o lugar onde eu moro até hoje, né? Que é meu ranchinho lá, que tava até abandonado, Depois a gente vai filmar lá. Tudo caindo em pedaços. Pra ver a diferença. Pena que não tem foto de como era antes, né? Mas aí eu fui tudo ajeitando lá, enfim, né? Aí eu me estruturei. De lá de dentro eu comecei a me estruturar a minha vida aqui fora. Arrumei a casa para morar, meu avô arrumou lá o armazém antigo dele. Consegui um emprego na vidraçaria com o Joilson. Glória a Deus pelo Joilson também. Deus abençoe ele. Eu lembro dessas pessoas com muito carinho, muito. Porque isso aí foi uma coisa que eu precisei naquele momento. O pastor Márcio, agradeço muito a ele. Ele foi um exemplo de pastor. E aí então, com 6 meses, com a vida já estruturada aqui do lado de fora, eu saí de dentro da clínica para viver uma vida de ser humano normal. E conta que você ajudou lá. O tempo que você ficou lá. Exatamente. A mais? Isso. Eu, com 2 meses, eles quiseram botar para fora. Eu fiquei 4 meses, eu fiquei dando banho nos pacientes. Por sua própria vontade? Sim, por minha própria vontade. Eu descascava legume, ajudava a dar remédio, e separar roupa para paciente, enfim, fazia de tudo lá dentro para ajudar. Dava até banho? Dava banho nos pacientes, os pacientes tudo cagado lá, a gente dava banho nele. Lá dentro era uma loucura. E aí, assim eu consegui ficar 6 meses lá dentro. Arrumou uma ocupação lá dentro. Exatamente. Né? Foi útil, foi muito bom para mim, né? Para não ficar com a cabeça vazia lá dentro também. E depois, com 6 meses, eu consegui sair para a vida real novamente, né? Porque lá dentro da clínica era uma coisa que era diferente. Aí saí do portão para fora, falei, agora é você e Deus ali, né? Trabalhar, a casa, isso, aquilo, e tudo foi se encaminhando. Foi um pouco diferente, né? Porque eu vivi uma vida totalmente desregrada mesmo, eu era muito louco mesmo. Muito, não era pouco, não, era muito doido. Era. Então, para você viver uma vida normal, de ser humano normal, para aquilo foi muito diferente para mim. Parecia que faltava algo para mim, entendeu? Mas eu estava sentindo muita felicidade, muita alegria, muita paz de viver aquilo ali sóbrio, de ter uma vida, poder viver, né? Que antes era sobreviver. Aquela vida era sobreviver que eu vivia. Era cada dia você contar que amanheceu vivo, né? E por fim foi se habituando. Nessa época eu frequentava igreja também, que era bom, frequentei o Alcoólicos Anônimos.
buscava essas você coisas. frequentou Alcoólicos Anônimos. Isso, no começo tudo foi bom para mim. E você estava se preparando já para o batismo? Sim, na igreja onde eu me converti, eu estudei bastante tempo para ser batizado, né? Mas na época, o último vício que eu fui largar foi o cigarro. Isso eu não falei, né? Eu tinha parado com tudo, mas ainda fiquei fumando cigarro, acho que 8 meses. Depois que eu parei com tudo, coisa e tal, fiquei 8 meses. Mas num estalar de dedo assim, eu parei também. Era uma coisa que eu já tinha vontade. Mas aí Deus viu minha vontade, juntou aquilo ali. Um dia eu dentro do ônibus indo para Friburgo, sentei assim, tinha um jornalzinho que é a Folha Universal da Igreja Universal do lado assim. E deixaram ali no banco ali, eu peguei aquele jornal, abri, comecei a olhar o que tinha naquele jornal. Pessoas que fumaram não sei quanto tempo e estavam dependentes de aparelho para respirar, isso, aquela coisa toda. Eu falei, aí, tá aí a resposta, você vai continuar fumando? Pronto, a partir daquele momento ali não fumei mais. Deus sempre ali, né? Lembrei do cigarro uns 2, 3 dias, 5 dias, lembrava do cigarro, mas depois, hoje em dia, nem parece que eu fui aquele ser humano, nem parece. Não parece mesmo. Uma coisa que eu vou falar também, isso aqui, eu toco sempre nesse assunto, em tudo que eu falo sobre meu passado, meu testemunho. A medicina humana fala que não tem cura, o alcoolismo não tem cura, tudo bem, eu respeito a opinião deles. Mas quando o assunto é Jesus, tem cura. Com certeza. Tem cura. Jesus, ele não faz obra incompleta, não. Ele faz a obra completa. Ele me fez uma nova criatura. E os seus exames que você fez? Dentro da Clínica Santa Lúcia. Foram 15 anos de muita droga. Eu cheguei uma época da minha vida que eu cheirava uma lata de tine por noite. Eu estava cuspindo catarro com sangue. Jesus. Meu cérebro estava totalmente derretendo. Tine é para dissolver tinta de automóvel. Imagina o que não faz com o cérebro da gente. Eu dentro da clínica Santa Lúcia, eu fiz esse check-up geral, numa clínica particular. Já naquela época, né, Sim, que você foi internado? Eu tava dentro da clínica eu fiz esse exame. Eu fiquei com medo. Esses exames eu nunca senti medo assim da minha saúde, nunca tinha sentido medo. Você estava ali na doideira, né? Mas aquilo ali sobra. Você sentiu medo? Senti. Eu falei, caramba. Você nunca falou isso? Foram 15 anos de muita droga, cara, morando na rua, passando frio, dormindo em chão frio. Eu tô totalmente estragado, entendeu? Vai dar ruim esses exames. Exatamente, era o que eu pensava, mas minha fé falou mais alto. Eu orei muito e fiz esses exames, só acusou um pouquinho de gordura no fígado. Realmente. Aí a moça até falou, ó, você é um milagre, cara. Com certeza. Eu falei, naquele Glória momento a Deus. eu tive que chorar lá junto da mocinha lá na... Foi. Direitinho na bancada, assim. Foi já? Foi. Tu não tinha me contado isso? Não, eu falei, nossa, eu tive muito medo desses exames. Mas é o que eu falei, Jesus ele não faz uma obra incompleta, né? Ele me restaurou. E aquele passado negro, aquela coisa toda obscura, de droga, de álcool, a minha destruição com a minha saúde, coisa e tal, é o que ele diz na palavra dele, né? Eis que faço nova todas as coisas. Sim, sim. Aquele passado ele jogou fora, onde muito tempo também eu retruquei. Dentro da igreja batista, o diabo vinha no meu ouvido e falava, rapaz, sai daí, esse não é seu lugar não, você é meu. Eu ouvi isso perfeitamente, ele falando. Ouvia? Ele falava comigo. Mas eu fui resistente, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sim. E pelo pacto que eu fiz, nessas coisas todas macabras aí, eu pensava, né, será que eu tenho perdão de Jesus mesmo? Sim, com certeza. Mas aí a palavra de Deus, ela vai nos dando conforto, a gente vai lendo, e hoje em dia eu sei que aquilo foi tudo jogado fora. E você ainda nos primeiros anos, né? Aí fala sobre até chegar no seu batismo. Dentro da igreja batista, né? E depois na outra, na Assembleia. Dentro da igreja batista é aquilo que eu falei, né? Eu estudei, mas só que eu vou ser sincero, minha vida é um livro aberto e eu não sou de esconder nada. O sistema deles era um sistema que ia um pouco contra o que eu acredito hoje em dia. Já acreditava também. Eu não fui tirado daquelas trevas para ficar num banco de igreja, sentado. Era o que eles queriam, era isso. Eu acredito que era até um modo de uma certa preocupação deles por eu não estar mais com aquela galera que eu vivia antes.
né? Com medo deles, de eu voltar. Sim. Era o medo deles. Sim. Mas não é assim que eu acredito. Eu acredito que eu tenho que estar no meio dos tranqueiros mesmo. Entendeu? Não importa. Eu tô lá no meio deles, mas eu não tô consumindo no maná deles, entendeu? Eu tô fazendo a diferença. Eu quero levar a luz para eles. Sim. Aonde eu tive nas trevas, eu quero mostrar essa luz que eu encontrei para essas pessoas, entendeu? E a Igreja Batista não tinha essa visão. Eles queriam que eu fosse casa igreja, igreja casa. Nenhuma igreja, né? Tem essa visão, eu acho. Então eu não concordava com isso. Aí até o ponto que eu saí da igreja também, querendo se batizar, eles não me batizavam por causa do cigarro, que eu ainda fumava cigarro. Eu falava, calma gente, poxa, eu parei com 1000 coisas aí, espera que vai chegar a hora, espera que vai chegar a hora. Né? Aí saí da Igreja Batista, fiquei acho que 1 ano sem igreja nenhuma. E até que surgiu aquela ministério Nova Jerusalém, né? Isso, Que era o Pastor Noé, né? Pastor Noé. Isso. Que ali eu gostei daquela igreja, coisa e tal. Povo animado. Frequentei ali bastante tempo, consegui ser batizado ali, coisa e tal. E depois, né, você se lembra, né, fui passando por várias igrejinhas, coisa e tal. Mas hoje... Porque havia a questão dos julgamentos, né? Sim, que te incomodava sempre, e incomoda até hoje. Sempre fui muito julgado por ser diferente, né? As pessoas não entendem, eu até respeito, né? Mas infelizmente o ser humano ele olha para essa aparência, essa carcaça que tem por fora. Mas Jesus ele não olha isso, né? Mas aí fui passando por várias igrejas, visitando. A princípio você ia, né, com aquelas camisas de... Bem no início, né, da sua conversão. As camisas sim. De Cannibal Corpse, brujeria. O viver... Mas vou mostrar para vocês como que é o visual dele hoje, ó. Ele mesmo faz, fabrica, pinta, escreve. Os dizeres são de Jesus. Os dizeres. Tem o casaco aqui também, ó. São versículos bíblicos. Amós. Isso aqui é banda de metal cristão. Na jaqueta. Sim, Mostra a jaqueta. Aqui, ó. Tremenda. Tá pegando aqui? Sim. Jesus é o caminho. Na frente também tem? Não, na frente é mais banda, né? Ele vai com essa jaqueta, esse visual assim, pra tudo quanto é lugar. Mas a princípio você ia com as camisas de banda, mas é porque você ainda estava com a mente ainda o que eu ia falar. Sem o entendimento, exatamente. Né? O viver em Cristo, eu costumo dizer assim que é como o romper da aurora. O romper da aurora é o dia vem clareando, né? Vamos supor assim, ele vem clareando devagarzinho, ele vem dando a barra do dia lá atrás da montanha lá, e vem ficando claro devagarzinho, até que se torne um dia perfeito. Sim. Nós nunca vamos ser perfeitos. Sim. Mas eu só estou dando um exemplo. Então, viver em Cristo é assim, a cada dia a gente vai se aperfeiçoando, vai sabendo o que é o certo, o que é o errado. Antes eu tinha aquele dedo ainda no metal, a minha carne ainda estava um pouco naquelas coisas malignas, vamos dizer assim. E você ainda gostava ainda daquelas imagens grotescas do Cannibal Corpse, de brujeria. Não que eu curtia mais o som, né? Mas eu ainda gostava. Hoje em dia eu paro e penso, falo, misericórdia, o que era aquilo? Eu entrava dentro da igreja com a camisa do brujeria, o cara segurando assim, matando gueiros. Misericórdia, entendeu? E o Cannibal Corpse, qual era aquele CD? Que ele tá... cara, toda a capa do Cannibal Corpse é mulher toda aberta. Isso, assim. O cadáver, né? É coisa terrível, entendeu? Mas na época da Igreja Batista, não, você... na Batista não. Você ficou caretaço, né? Exatamente, fiquei acho que quase 1 ano para agradar eles, vivendo bonitinho, camisinha de botão. Isso, foi bem engraçado. Tal, não era eu de jeito nenhum, para agradar ser humano, né? Mas não era eu. E até que num estalar de dedo assim, eu voltei a ser o Juba que eu sou hoje. Quando saiu de lá, né? Aí quando entrou para a Assembleia do Pastor Noé, que é onde aconteceu finalmente o batismo, aí que você começou a ir com essas camisas que a gente está falando, de banda e tudo mais. Isso mesmo, né? Eu voltei comprando essas camisas tudo. Eu não conhecia muito o metal cristão, né? Conhecia através de você. Tava no comecinho, Paramaécio. Paramaécio, né? E outras bandas. Mortification, e outras bandas. Aí, cara, eu ouvi essas bandas de metal cristão falando da palavra de Jesus. Eu falei, caramba, tremendo. Misericórdia, é isso que eu quero.
Não que eu não ouça bandas do sistema hoje, eu ouço, mas hoje eu seleciono demais o que eu ouço. Seleciono demais. Mas na época também você não tinha, né, muito ainda discernimento, estava começando a caminhar com Jesus, Sim, né? Sim, era um meninão novo na fé, né? Ainda não tinha esse discernimento. Achava que aquilo ali era tranquilo, né? Hoje eu paro e penso, meu, que escândalo. Aí vamos chegar no... Por que a gente está gravando esse vídeo nessa data de hoje? Ah, sim. Que foi porque comemora-se... hoje completa 16 anos que eu sou completamente livre. Glória a Deus. Do satanismo, das drogas, do álcool, entendeu? Porque eu até costumo dizer, porque muitos aí que estão aí no mundão aí, eu vou ser bem aberto, eu não tenho nada contra bebida, nada contra droga, entendeu? Cada um faz o que quer, a gente é livre. Mas eu não quero mais isso pra minha vida, eu simplesmente quis mudar de vida, entendeu? Mas eu realmente não tenho nada contra quem usa droga, quem bebe, quem fuma. E a gente tem que olhar o lado bom do ser humano, porque muita gente às vezes vê só o lado ruim da pessoa, vê o cara ali que é um alcoólatra, só vê a cachaça nele, o bêbado, mas não vê as 99 coisas que ele faz boa. Sim, entendeu? entendi. Então eu aprendi a olhar mais com os olhos de Jesus, ver o ser humano, o interior do ser humano. Por trás daquele... exatamente. Aquela pessoa que está ali, sim. Então quem sou eu dizer que ele vai para o inferno porque faz aquilo ali? Quem sou eu? Não, de maneira alguma, eu só toco nessa palavra, tudo é lícito, mas nem tudo convém, cabe a nós, né? Mas como eu estava dizendo, hoje completa 16 anos. Que foi o dia... que eu entrei dentro da Clínica Santa Lúcia, conta a partir desse dia. Conta a partir desse dia. Porque desse dia foi um pontapé que realmente... mudou tudo. Foi um caminhar ali que... E qual foi o dia do seu batismo mesmo? Foi em outubro, né? Gente, eu não lembro, isso eu não lembro. Acho que foi em outubro que eu me lembro. Tem lá o certificado e tudo, foi em outubro. Mas pra você a mudança mesmo foi... E foi, né? Pra você não, a mudança foi naquele dia mesmo. Que você foi lá pra clínica e tudo mais, que tudo aconteceu. O primeiro passo foi dentro da igreja, né? Na Batista, quando eu entrei dentro daquela igreja. É, verdade. E uma coisa também, você fala do batismo, eu lutei muito pelo batismo, eu queria muito o batismo. Mas até nisso você sofreu preconceito. Sim. Eu acompanhei isso de perto. Sim. As pessoas não... Primeiro porque não estava fumando. Sim. Ah, ainda estava fumando no batismo, né? Não, lá na Batista. Depois na Assembleia... Não, na Assembleia já não estava mais fumando, não tinha parado. Mas as pessoas resistiam porque... Por causa do visual, né? Do visual. Achava que tinha que estar preparado. Porque eles não acreditam numa conversão se não vier também de fora para dentro. Isso. Mudar o estereótipo, né? Aí resistia muito para batizar, né? Sim, aí até que consegui lá com o pastor Noé, o missionário Renato. E como é que você se sentiu ali no momento que você estava sendo batizado? Eu tenho essa foto, depois eu vou botar aqui junto com os vídeos, as fotos, né? Ele caído na rua, é uma única foto que tem, né? E a foto do dia do batismo é uma foto muito bonita. E eu sempre olhava para aquela foto, eu tinha essa curiosidade de saber o que passou na cabeça naquele momento. Aquele momento ali, quando eu desci nas águas, assim, voltei, eu senti que eu estava bem mais leve. Porque é um mandamento, né? Jesus, ele não é que ele manda, ele não nos ordena, mas é uma coisa que ele pede, né? Na educação, para a gente se batizar, né? Que quem crer e for batizado será salvo. É uma espécie de um mergulho, uma imersão que você está deixando que essas águas, né? Tudo isso é uma criação de Jesus, é tudo maravilhoso. E ele foi batizado aqui, nas águas de Lumiar. Esse rio aí, Mas você estava bem nervoso. Por isso que eu tinha curiosidade de saber o que passava pela sua cabeça, que você estava bem assim, sério. Não, sério eu sempre fui, né? Hoje em dia eu sou mais solto. Naquela época eu era bem fechado. Eu pensei que estava passando um filme na tua cabeça, assim. Não. Tava tranquilo. Mas eu estava ansioso, isso eu estava. Ansioso tinha algo diferente. Cumprir aquele mandamento ali. E como eu disse, aquilo ali parece que levou um bocado daquela carga que ainda tinha. Vamos dizer que eu tinha um pouco ainda, né? A gente vai
cumprindo o que Jesus pede, né? E com tudo isso a gente vai se limpando mais, né? Vai se santificando mais. E o batismo, ele me deixou mais leve. Eu senti que algo de ruim foi naquele momento ali. E dali para frente, assim, a questão das tentações, nunca mais, né? Sobre bebida, essas coisas. Não, nada. Hoje em dia eu posso ter bebida em casa, posso estar no meio da galera bebendo e se drogando e coisa e tal, mas nem me passa pela cabeça. Vai em show às vezes, né? Vou. A única coisa que em show me incomoda às vezes se a banda não for contrário ao que eu penso, né? É um incômodo, mas não que seja assim, vou... Não que eu não vá lá e não curta. Eu vou também com o intuito, né? De tentar levar a luz, né? Levar Jesus para esse povo que andava. De ser o testemunho vivo, né? Sim, exatamente. Do Evangelho, do que o Evangelho faz nas nossas vidas. Fala aí de como foi a continuação da sua caminhada cristã depois do batismo. Então... Mais ou menos. Frequentei um bocado dessa igreja que foi batizado. Acho que essa igreja acabou, né? Acabou. Ela acabou e a gente até fundou uma igreja nossa mesmo, lembra? O missionário Renato. Não deu certo e também. A missionária Tânia. Não deu certo também. E fui frequentando uma ali, outra cá e indo, né? Mas acaba que chegou um certo ponto que eu comecei a desanimar com a igreja, por muito julgamento, por muito preconceito. E Conta aí o que aconteceu por último agora, que você me contou. Você foi numa igreja e a mulher falou que você estava com cheiro. Sim, isso acontece, né? E depois aí ela... que às vezes eu vou em alguma igreja assim para visitar. Aí nessa eu cheguei, uma igrejazinha bem humilde. Não vou citar o nome, né? Porque não convém. Mas aí cheguei lá dentro, né? Aí a moça... A gente cumprimenta, por ser uma igreja pequenininha, todo mundo se cumprimenta, né? Aí eu fui cumprimentar a moça com uma educação, com essa catinga de charuto, tava xingando a charuto. Charuto é um despacho, macumba, né? Isso que ela quis dizer, né? Misericórdia. Mas... Aí isso te deixou... me deixa um bocado triste, né? Mas eu não levo isso em conta, não levo pro fica pessoal, guardando. não, porque essas pessoas, infelizmente, eles olham mesmo a aparência assim e julgam. Mas aí uma outra vez eu fui nessa mesma igreja e era um diácono que estava pregando, ele me viu lá, coisa e tal, aí pregou e de repente ele falou sobre um problema que ele estava passando, que faleceu a esposa, ele estava numa madrugada que ele estava muito triste, assim desanimado, coisa e tal. E ele pegou o telefone, começou lá a rodar o Facebook. Eu tinha acabado de colocar um vídeo. Eu faço muito vídeo no Face e coloco lá, falando de Jesus. No Instagram também, né? E ele pegou e começou a ver lá o que eu estava falando, coisa e tal. E ele falou que aquilo lá foi Deus falando para ele, cara. Entendeu? E essas coisas me animam muito, me fortalecem muito a continuar fazendo esses vídeos. E a senhoria estava lá na igreja? Tava, muita gente. Não, e ele... Essa senhoria que falou que você estava com cheiro de charuto. Lá. E ele foi até... Gostei da parte dele, que ele falou, não, ó, tem um rapaz aqui que vocês não dão nada para ele, julgam ele, coisa e tal, pela aparência dele, coisa e tal, mas ele é um servo de Deus, cara. Deus usa ele tremendamente. Glória a Deus. Entendeu? E aí que veio essa história do vídeo, coisa e tal. E a senhorinha tava lá, sim. Ela ficou falando, caramba, né? Deve ter pensado, poxa. Mas deixa ela, Deus abençoe ela. E por fim eu parei de frequentar a igreja. Por quê? Porque não sei se eu posso dizer que foi um amadurecimento espiritual. Ou sei lá. Você ia até na Mundial, né? Sim, você frequentava muito a Mundial aqui. Igreja Mundial, eu ia com o cabelo de pé, um moicano desse tamanho assim. Frequentava tudo quanto é tipo de igreja. Sempre de visual. Sim. Mas eu desanimei mais com as igrejas, foi por causa o sistema religioso deles. Se a gente não estiver dentro do sistema religioso deles, a gente não vai herdar o reino dos céus. É isso que eles pregam, infelizmente. E tudo para eles é pecado, tudo é pecado, entendeu? Se o cara bebe, fuma, é pecado.
faz sexo antes do casamento é pecado. É, mas tudo bebe, inferno. fuma, tudo isso é pecado realmente, mas Sim, é... mas quem somos nós para dizer que ele vai para o inferno por causa disso? Ah, sim. Isso é que eu quero dizer, Sim. entendeu? Claro que é um erro, né? Só Deus que pode dizer quem vai para o inferno mas ou não. eles tocam muito nisso, mas é uma certeza que eles têm que o cara vai para o inferno se não parar com aquilo ali. Entendeu? É direto para o inferno. O que te incomodava era a condenação. Sim, a condenação e essas Porque o falar sobre o pecado, a igreja tem que falar, mas não pode falar que a pessoa está condenada. Não Porque pode. quem tem que falar é Deus, Exatamente. É isso, né? Porque até o te último incomoda... momento de vida, a pessoa, o ser humano, ele pode se arrepender e, né? Entendi. Né? A condenação que te incomodava. Eu não quero que as pessoas entendam mal também. Mas essas coisas foram me desanimando muito. E, pra ser sincero, a petição de dinheiro também, né? Com certeza. Petição de dinheiro. Que eles, escrachada, né? Eu não concordava com isso. E mais foi cansando, né? Por causa da indumentária também. Eles não aceitam, não adianta. Não aceitam. E o sistema religioso ali onde tem muitas pessoas envolvidas sempre tem umas tretazinhas, entendeu? Então hoje eu prefiro levar o evangelho assim, por onde eu passo. Até porque desde o princípio você teve essa coisa em você, lá na Batista que você falou. Que você teve essa sacação de que não era para ficar ali dentro. Não, já desde aquele momento. Até mesmo, talvez algum versículo te chamou a atenção, tipo quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ah, eu nem sei, só sei que desde aquele momento eu sabia que não era para ser aquilo, entendeu? Não era para ser um crente de banco de igreja. Porque o seu chamado deve ser... Eu sentia muita vontade de falar de Jesus, era uma coisa de doido. Eu queria pregar, falar do meu livramento, falar para as pessoas, entendeu? Mostrar que Jesus livra mesmo, que ele cura, liberta. Não tá só ali sentadinho. Exatamente. Qual ia ser meu propósito ali, sentado ali? Depois de tudo que Deus fez. Isso não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E por fim eu parei mesmo com a igreja. Visito algumas de vez em quando, os ajuntamentos aí, dos underground aí. Ajuntamento das tribos, ou alguns... Que é massa, né? Isso aí é 10. É tremendo, Nossa, isso aí, ó, quem não conhece, você vê aquele bando de maluco, né? Maluco, pra Jesus. Assim, maluco de Jesus, tipo eu, assim. Mas tudo galera mesmo, loucos por Jesus. Por Jesus, entendeu? Sim. Que realmente são pessoas que têm amor mesmo a Jesus Cristo, não é religião. Não quer dizer que são perfeitos. Mas nossa. Mas a gente... ali é a coisa mais... Eu vou falar uma coisa, aquilo ali quando eu fui a primeira vez, o ajuntamento das tribos, que eu vi aquela galera toda lá, nossa, louvando o Senhor, cabeludo, metaleiro, punk, grunge, dark, gótico. Caramba, isso tudo é para Jesus. Coisa mais linda do mundo. E é uma entrega assim... Nossa, é a coisa mais linda você do mundo. Você sente, né, que é verdade. Que não é uma coisa que está indo automático. É verdadeiro, é um povo que veio mesmo das trevas. Muitos vieram, né? Muitos não. Mas a maioria ali veio mesmo do underground, mesmo do submundo, mesmo do metal lá, entendeu? E conheceu Jesus e continuou com a indumentária, continuou com o seu jeito louco de ser e apaixonado por Jesus. E só assim para dar valor também, né? Nossa, isso é lindo sabendo demais. Da onde que ele tirou a gente. Exatamente. Não tem como a gente, cara, voltar. Não é por uma hierarquia de família ou por coisa assim. Foi mesmo pela dor, pelas trevas mesmo que conhecia. E por agradecimento a ele. Por gratidão. A esse Jesus. Exatamente. É a coisa mais linda do mundo. O ajuntamento das tribos, nossa. Deus abençoe lá o pastor José Carlos lá e a esposa dele. Que leve isso adiante. Não pare não, Zé Carlos. Continua. Eu sei que é difícil, mas a luta é grande, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. E o que você pretende fazer? Você tem algum plano? Ou você pretende seguir indo realmente nos lugares onde você for, você... Sim, Porque o cristianismo é isso, né? É o dia a dia. As pessoas acham, não, é o dia que eu vou na igreja que eu tô sendo crente. Exato, eu sou onde eu estiver. Eu saí daqui para ali agora, surgiu a oportunidade, eu tô falando. E às vezes eu não preciso nem falar. O meu eu já fala por si. Às vezes coisas acontecem comigo que são estratégias. Tipo, muita gente às vezes
mesmo antes de ler o que está escrito na minha roupa, vai me perguntar se eu tenho droga, se tem, sabe quem tem para vender. Ô maluco, sabe onde tem aí, isso mano? acontece muito comigo. Mas não, cara, eu não sei não, porque eu nem uso isso não, cara. Eu sou cristão, cara. Eu já vivi essa vida aí, mas não uso mais. Aí aquilo ali já Ele já fala isso tudo. Já é uma porta para falar de Jesus para a pessoa. E a pessoa fala, mas cara, você é cristão com esse jeitão louco? É, eu sou, cara. E meu propósito é levar essa palavra aí até meu último dia de vida. Glória a Deus. Através das redes sociais, através da minha vida, através dos meus trabalhos, através da minha casa. Depois a gente vai mostrar a casa dele, o trabalho que ele fez lá. Essa palavra aí, na casa e no entorno da casa dele também. Mostrando um Jesus um pouco diferente do que as igrejas pregam. Como eu costumo dizer, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não cabe a mim julgar a pessoa, dizer que ele vai para o inferno. Quem sou eu? Mas eu prego um Jesus que amou, que libertou, né, que simplesmente curou, que deixou o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do erro. Sim. Entendeu? Claro que às vezes a gente precisa de pessoas para dar um cutucãozinho lá. Isso. Mas o Espírito Santo foi o principal na minha vida, que foi me incomodando. E muitas coisas que eu, mesmo depois de convertido, fazia, né? Que o Espírito Santo ia lá e dava um cutucãozinho, começa a incomodar e a gente vai deixando aquilo de lado. A gente tem que estar aberto, né? Para ouvir e para obedecer, principalmente. Né? Exatamente. Aprender a ouvir a voz de Deus. A gente às vezes negar a nossa vontade, a vontade da carne é difícil. Acho que é uma das coisas mais difíceis. Você entender a vontade de Deus na nossa vida é difícil. Porque às vezes a gente faz tantos planos, né? A gente pensa tão lá adiante e Jesus vem e muda tudo, cara. Aquilo ali é uma coisa que é difícil da gente entender, mas a gente vê que lá na frente ele estava pensando no nosso bem. E a palavra também fala pra gente não fazer planos. Exatamente. Eu esqueci agora como é que fala no versículo, mas fala que... Eu lembro, não estou lembrado, mas ele fala isso mesmo. Que ele é que vai mostrar, né? Exatamente. A gente se preocupa muito com o amanhã. Né? Ele até usa as aves do céu. Não fazer planos a longo prazo, isso, que eu quero dizer. É. Ele fala que as aves do céu nem juntam nem amontoam, né? Mas mesmo assim elas não passam fome, não morrem de fome. A gente tem que ter a fé. Basta cada dia o seu mal. A gente tem que ter a fé que ele vai suprir as nossas necessidades, não nossas vontades. Vontade é vontade, necessidade é de cada dia, né? O alimento, a casa, o de vestir, né? Isso aí ele não vai deixar faltar, não, de jeito nenhum. E qual a palavra que você quer deixar, que você sente no coração de falar para essa galera? Que eu creio que vocês foi preparado e chamado para isso, né? Para lidar. Claro que a gente, como cristão, a gente tem que estar preparado para falar do amor de Cristo com qualquer tipo de pessoa. Mas uma pessoa como você, como eu, a gente acho que foi forjado para lidar com essa galera aí do underground, né? Sim, com certeza. Ou do underground, ou a galera que tá aí no mundão das drogas, essas coisas, bebida. Bem, o que eu tenho a dizer, primeiramente, esquecer, deletar essa imagem de Jesus que as igrejas pregam, né? Infelizmente eles modificam muito o Jesus que teve aqui na terra e andou e curou e libertou, e foi amor puro, entendeu? Infelizmente o que as igrejas pregam hoje em dia é que se você não estiver dentro do sistema religioso deles, Jesus está com a faca e uma espada pronta para decepar o pescoço e te jogar no inferno. Não, Jesus não quer te levar para o inferno. Quem quer te levar para o inferno é o diabo. Isso. Ele que quer te levar para o inferno. Jesus quer a sua salvação, ele quer você no reino dele. Entendeu? Então, primeiramente, esquece. Jesus não tem culpa do que essas pessoas pregam. Mostram um Jesus totalmente distorcido. É onde é pedição de dinheiro, que eu acabei de falar, né, que está pronto para te lançar no fogo do inferno. Lembra desse maluco aqui falando. Lembra daquele Jesus que simplesmente viu uma mulher pronta para ser apedrejada pelos religiosos da época.
E ele simplesmente falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É mesmo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, falhos, humanos e imperfeitos. Nós não somos cristãos porque somos os melhores, os fortes. Nós somos cristãos porque somos fracos e reconhecemos que precisamos de um Deus todos os dias. A cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E ai de nós se não fossem as misericórdias dele. Ela é a razão de não sermos consumidos. Então, esquece, Jesus não tem culpa de nada do que esses pastores, essas pessoas pregam. Entendeu? Eles estão dentro de um sistema a qual eu não sigo. Eu quero mostrar um Jesus que ele quer te abraçar, quer te acolher, quer ser amparo na sua vida, entendeu? Mas sempre deixando essa palavra, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Amém. Posso até citar: me convém botar uma carreira de pó ali e meter o nariz? Não me convém. Como muitas outras, assim, vai desse exemplo. Não vou citar porque, né, a gente pode ofender as pessoas, mas cabe a nós e o Espírito Santo nos incomodando e o Espírito Santo vai fazendo o papel dele, entendeu? A cada dia, a cada momento, ele vai nos dando a direção certa, com sabedoria com as palavras, né, com os dizeres, para saber evangelizar do jeito certo, né, sem ofender, às vezes apenas ouvir a pessoa, depois falar, levar o alimento para a pessoa, mas também depois levar o alimento espiritual. Essas coisas tudo a gente tem que levar em conta. Mas resumindo, jogue tudo fora o que vocês veem que pregam de um Jesus que é só dinheiro, que é só desgraça, condenação. Jogue isso tudo fora. Pense no Jesus que é amor, que quer te ver no reino dos céus, porque essa vida aqui é passageira. Tudo isso passa. Relacionamento, fama, dinheiro, tudo isso passa. Mas euforia das drogas. Tudo, mas Jesus Cristo, ele é eterno. Ele nos faz eterno, entendeu? E ele simplesmente, ele quer isso, ele quer que você se entregue a ele, entendeu? Venha do jeito que você está, deixe que o Espírito Santo vai fazer o papel, ele vai fazer o resto. Como fez na minha vida, um trapo de ser humano que entrou dentro de uma igreja, apodrecendo em vida, e hoje está de pé aqui falando com vocês, entendeu? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Siga a Cristo, não a doutrinas humanas que vão contra o que é a palavra de Deus. E siga a Bíblia. A Bíblia é o manual de instruções que Deus deixou para nós, criação dele, né? Como a televisão vem com o manual, a gente veio com o manual, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. E para quem quer estar lá, ouvindo o seu testemunho no YouTube, no Facebook, no Instagram nesse momento, não tem contato nenhum com ninguém, com a igreja, o que essa pessoa pode fazer logo de cara para sair da bad que ele está, que ele ou ela está? Bem, se crer já é um grande passo, né? Que Jesus, quando ele recebe nossa oração, ele não quer uma oração eloquente, assim, uma coisa bonita, uma oração de minutos. Ele quer simplesmente que você desabafe com ele e seja sincero. Então, se você está passando por alguma aflição, alguma coisa assim, está precisando de alguma libertação, cura, simplesmente converse com Jesus. Fala: Jesus, eu estou aqui, cara, eu sei que tu me conheces, tu sabe da minha necessidade. Ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Uma oração sincera, Jesus não, ele me ouviu. Não rejeita um coração quebrantado, de jeito nenhum. E uma última pergunta. Todas as sensações que você sentia quando usava as drogas, quando estava na época boa, né? Que era aquela alegria, aquela euforia, na presença do Espírito Santo. A diferença. Pode. A diferença hoje em dia? Não, a diferença é quando você sente aquela... Tipo quando você está no ajuntamento das tribos e gente, sente... é melhor que você beber 1 litro de cachaça, é melhor que você cheirar uma carreira de pó. Uma das coisas que eu vou falar, Sim, uma das ondas melhores dessas drogas todas,
Você já deve ter tomado, não sei se já tomou chá de cogumelo. O cara fica Não. alegre, vê tudo feliz, vê as coisas coloridas, entendeu? É uma onda Eu quis maravilhosa. experimentar, É mas uma onda Deus maravilhosa, me deu esse cogumelo. livramento. É, eu tô falando assim, mas não é pra vocês experimentar não, entendeu? Mas tô falando que é uma das melhores. Mas não se compara ao Espírito Santo de Deus. Não. Quando ele toca na gente, a gente se derrama em lágrimas de gratidão. E vê aquele povo maluco, cabeludo, balançando o cabelo para Jesus, através do metal, misericórdia. E a paz. Não tem coisa melhor no mundo, é de arrupiar tudinho. É de arrupiar tudo. Sinta essa emoção um dia. Nada se compara. Nada né? se compara. Nada. Não tem nem como explicar. Nada se compara. Droga nenhuma vai te fazer sentir isso. Porque é uma sensação que permanece. E exatamente o que eu ia falar agora, ela permanece. Você não precisa usar no outro dia, ela está contigo. Exatamente. Nossa, isso é tremendo demais. Ô, glória! Eita, glória! Então, falar a respeito de uma coisa que é bom a gente falar aí nesse vídeo também, a respeito de que eu saí da igreja, já deve ter deve ter uns 8 anos que eu não frequento mais igreja. Como membro, né? Como membro, eu vou para visitar às vezes, e é bem pouco assim. Mas as pessoas às vezes não conseguem entender como que a pessoa sai da igreja e continua sendo aquela pessoa que tem uma intimidade ainda com Cristo. É simples, isso não tem muito segredo. É só você pôr na sua cabeça que Jesus Cristo não está somente lá dentro da igreja. Lá é um local onde a gente se reúne para adorar, né, para louvar, é gostoso, entendeu? A gente está em comunhão, é gostoso, mas Jesus não está só ali dentro daquela caixinha, né? Ele está no seu dia a dia. E eu nunca deixar de ler a palavra, entendeu? Eu tenho a palavra como minha amiga, a Bíblia anda comigo, aqui não está, mas está lá no carro, entendeu? Sempre eu leio, entendeu? Nem que for um verso por dia. Gosto de ouvir pregações. Orando, entendeu? sempre. Orando nas madrugadas, o tempo todo, estou dentro do carro, estou orando, tendo essa intimidade com Jesus, não esperando ter um momento certo só para isso. Só ali no domingo ou na quarta-feira. Eu sigo no meu dia a dia com isso. O tempo todo orando, falando com Deus. Porque isso é criar intimidade. Estou lá na minha roçadeira, no meu jardim fazendo, estou lembrando de Jesus, planto uma plantinha. Senhor, abençoa essa planta, que ela cresça bonita, coisa e tal. Isso tudo é a intimidade que você tem com Jesus, que não te deixa esfriar, né? Essas coisas que as pessoas não entendem. Jesus não está apenas lá somente dentro da igreja. Então segue essa dica. Você pode até deixar de frequentar um tempo, mas não deixe de ter essa comunhão, essa intimidade com Cristo. Entendeu? E essa comunhão, muitas das vezes, não pregando assim que a pessoa tem que sair das igrejas, mas muitas das vezes as pessoas que estão nas igrejas, elas realmente se acomodam. Sim. Não, vou na igreja domingo e quarta-feira, tá bom. Exatamente, e acha que aquilo ali já tá bom, já cumpriu o papel, o dever. Mas não, o nosso dever é todo momento. É no dia a dia. É criando intimidade mesmo, como você falou. Exatamente, a gente tem que ter uma intimidade com Jesus. Ele tem que ser nosso amigo, nosso parceiro. Isso. Né? O convidado principal para qualquer festa, para qualquer evento, tem que ser Jesus. Exato. Né? Olha só, aqui são os arredores da casa do Jackson. Que ele que fez toda essa decoração, como é que chama? Decoração. Esse paisagismo, para deixar o mais agradável, né? O momento de esperar o ônibus aqui. Ó, essas plaquinhas. Colocou até uma rede aqui de Wi-Fi com a senha, para quem quiser distrair quando está esperando o ônibus. Os horários dos ônibus, ó. Esse ponto de ônibus é especial, né? É o único ponto de ônibus em Lumiar. Desse jeito. Votem Jackson para vereador. Brincadeirinha, gente. Jackson só se preocupa com o reino de Deus. Ó, todas essas dizeres bíblicos. Aqui é o entorno da casa dele. Até o banquinho ali do outro lado também, ele que colocou. Toras de árvore, né? Não religião, sim Jesus Cristo.
Tudo decoradinho, bem bonitinho. Com a palavra de Deus sempre. O caminhão da família que ele falou no testemunho. O caminhão do tio dele. Hoje em dia leva água, né, já? Água mineral. Tudo isso aqui, gente, não tinha nada, era um armazém, já foi há muitos anos atrás, como ele fala no testemunho, que ele vinha no armazém do avô dele. Mas depois virou só um galpão velho. Um galpão velho meio que abandonado. Aí quando ele saiu lá do Santa Lúcia, ofereceram para ele ficar ali. Que a princípio era só... Lá em cima era a casa da vozinha dele. Hoje em dia está fechada. Que era onde ele morava antes de morar nas ruas. Sinta-se em casa. Jesus Cristo mudou o meu viver. Sempre tem Jesus, a palavra de Deus. A princípio a casa dele era só... Aquela parte lá. Vamos lá. Era só essa parte aqui. Vocês estão vendo aqui tudo, né? Mas dali para lá, era só o depósito dos galões de água. Ele só usava quando ele veio para cá. Só esse pedacinho aqui. Aqui era o cafofo do Jackson, quando ele saiu. Foi ganhando as coisinhas aos poucos. Não era assim, né? Fogãozinho. Era só essa parte aqui. Era totalmente abandonado. Fala aí. Era muito abandonado, isso aí era um ninho de rato. Ele estava para ser demolido, né? Isso. Mas era só essa parte aqui, gente. Mas glória a Deus. O banheiro ele usava da sua avó, né? Não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Não tinha água, não tinha água. Nada. Aí daqui dessa porta aqui pra lá, era tudo a parte que ficava nos depósitos. O depósito. Ainda é um rancho muito humilde, né? Eu não tenho muita coisa assim com querer assim da luz. Coisa bonita, né? Hoje em dia é a sala dele de estar, sala de jantar, né? Glórias a Deus. O banheiro ali já foi, né, reformado ali, banheirinho bonitinho. Tudo isso ele foi montando aos poucos. E vamos mostrar agora as fotos. Ah, sim. Olha lá, você que é mais alto do que eu. Tá ali. Filma aí, tá filmando. Na época da bike, né? Eita. Ó, essa aqui eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16 ou menos, não sei. E aqui tem a rapaziada Ó, o Chico. Das antigas. Ah, não falou do Chico no testemunho, ó. Com certeza. E eu com o moicano de pé aí. Galera aí que eu evangelizava. Bola de Neve. Bola de Neve, que foi um tempo na praça. Pregando ali no Bola de Neve, na praça em Friburgo. Que a gente participou também desse ministério. Enfim, tem uma quando história eles vieram aqui para Friburgo. E esse aqui é um cachorro que me acompanhou nessa toda a história que eu contei para vocês. Esse cachorro aqui, ele foi presente o tempo todo. Ele me adotou quando eu morei na rua. Ele morreu com 19 anos de velhice, glória a Deus. Se converteu junto e ia na igreja junto? Sim, lá na igreja mundial, lá, ó. É. Dentro da igreja mundial. Ele se converteu também. Bebia cachaça, quando ele bebia cachaça. Sim, cheirava pó, bebia cachaça. E depois quando ele se converteu também. E a foto de quando você estava na rua? Ah, sim. Ah, pensei que era essa daqui. Ah, aqui é o Chico de novo. O Chico. O Chico é um filho famoso também, o Chico aqui no Miau. Esse aqui era eu. Deixa eu ver isso aqui para claridade. Minha vida de... Alguém tirou essa foto dele. Aí ele guarda como um marco, né? Do antes e depois. Ele dormindo lá na rua. Alguém tirou a foto dele dormindo na rua. Magrinho.
Aí fala, Jackson, por que você ainda... Ah, por quê? O visual. É, o visual que as primeiro- pessoas tanto se incomodam. O que você primeiro acha? lugar, porque eu também gosto, né? Eu gosto de ser diferente. É, mas Deus fala... Porque eu permaneci assim, né? Deus fala que a gente tem que ser uma nova criatura. Como é que você se lida com isso aí? Mas eu não estou te contestando, eu estou falando para você falar. Eu entendo. Isso é uma coisa complicada de explicar, né? Mas eu acredito que eu lido hoje em dia com bem mais sabedoria, né? Antigamente eu me sentia muito ofendido. E ficava em dúvida? Se devia ou não permanecer? Nunca fiquei em dúvida sobre isso. Nunca mesmo. Embora muitas pessoas vinham falar, principalmente cadeado no pescoço, está te amarrando, não sei o que lá, coisa e tal. Nunca me botaram pulga atrás da orelha sobre isso, entendeu? Porque eu acredito que, primeiramente, Jesus ele vê o nosso interior, né? Eu acredito até que eu posso estar errado, mas ele vê nós tudo pelado. Porque como um ser humano vê o mundo, entendeu? Ele vê não o espírito. Vê roupa, ele não vê roupa, não vê nada, o espírito é a alma, é verdade, entendeu? Mas às vezes a gente não pode negar que a gente fica meio ofendido, né? Certos lugares que a gente entra, né? Certas igrejas. E você sente que você sente isso firme em você porque é o seu chamado. Sim. Eu creio nisso, eu acredito que Jesus ele me usa do jeito que eu sou, me permaneceu do jeito que eu era, visualmente para buscar a minha tribo, né? Isso. Para alcançar essa tribo. Que é esse o seu chamado. Porque é difícil uma pessoa dentro dos padrões da normalidade, todo bonitinho, engomadinho, chegar numa galera de headbanger lá, num satânica show, mesmo, e falar de Jesus. Eles vão apedrejar o cara, entendeu? Mas eu chegando e falando é um pouco diferente. Porque e quando você chega? Eu sou um deles, mas eu não compactuo com o que eles estão fazendo ali. Não estou comendo do prato deles, entendeu? Eu estou fazendo a diferença. E quando você chega nos lugares, assim, nesses lugares seculares, show, já, o que acontece na maioria das vezes? Assim, quando descobrem que você não lê o versículo, o que acontece? Na maioria das vezes é perseguição, né? Eu já tive coisas aí de pensar que eu ia tomar porrada, e muita porrada mesmo. Entendeu? Porque é uma afronta para eles. Mas sempre acontece de Jesus usar. É. Com certeza. Nem que for para uma pessoa só, mas Jesus, ele me leva nesses lugares. Nunca fica vazio. Não, com um propósito só, mas ele leva. Às vezes mesmo eu não falando nada, mas o eu estar ali, presente ali, com o meu testemunho, através de não estar bebendo, às vezes não está bebendo, já chama atenção. Fazendo a diferença, sendo diferença, né? Sendo luz, né? Já fala, né? Não preciso nem abrir a boca às vezes. Isso acontece. Beleza. Isso acontece. Então é isso, gente. Glória a Deus pela vida do Jackson. Amém. Valeu, Jackson. Para entrar no reino de Deus, ter um bom terno, um carro do ano, ser bonzinho, bancar o religioso. Me respondam, por favor. Jesus disse a Nicodemos o segredo desse mistério: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa rever seus conceitos, uma mudança radical e extrema. Você precisa rever seus conceitos, uma mudança
com o mestre a viver o sobrenatural, andar sobre as águas, vencer as tempestades. Sei que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Seja como Marta, que não tinha tempo pra Deus. Maria estava certa e agradou ao Senhor. Sei que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas eu faço a missão, vou andando